a pena. Se você olhar para o mapa do Irã, o Irã é uma grande fortaleza, porque ele é cercado de montanhas altíssimas. Ele é um país só de montanhas. Você olha foto da capital de Teherã, só vê montanha. E é um país todo montanhoso. Por isso que o Irã tem tamanha diversidade de etnias. O Irã não é só de persas. Tem um monte de movimentos separatistas, inclusive. E um monte de grupos não assimilados. Porque montanhas dificultam a assimilação de você unificar o país. Porque o cara fica lá isolado. Por que o Afeganistão é cheio de tribo? É um monte de montanha. Então, uma tribo não se conversa com a outra. O isolamento físico impede a criação de uma unidade. Do mesmo jeito que um território muito grande também impede isso. O Brasil. O nosso problema, a parte dele, é que nós somos muito divididos. Nós somos muito divididos porque somos muito grandes. Tem um regionalismo muito grande no Brasil. A mesma coisa acontece por causa da topografia da montanha. Olha lá, ali no fundo, né, a gente consegue ver as montanhas e tal. Qual que é a vantagem para o Irã? Ser cercado por montanhas... Depois coloca o mapa de novo, tá, Tuti? Ser cercado por montanhas te faz você ficar dentro de uma fortaleza. E a fortaleza te protege de ameaças externas. Raramente, assim, os mongóis chegaram perto ali, ninguém conseguiu entrar e invadir o Irã. Nunca. Numa invasão terrestre. O Irã não foi conquistado, assim, ele não sofreu tantas ameaças. Em parte por causa dessa geografia, né? Que ele está cercado e protegido. E aí, o benefício é que você está protegido, mas o problema, o obstáculo, é que você também não consegue sair com facilidade dali. É uma prisão, de uma certa maneira. E aí, como que ao longo da história o Império Persa nasce, que são os iranianos? Eles precisam conquistar o território adjacente ao Irã. Esse território é a Mesopotâmia. Que é Iraque. Quando o Irã conquista o Iraque, aí ele se torna um império. Porque aí ele consegue projetar força e colocar as suas tropas já num palco, numa plataforma que está para fora. E ali ele consegue então acessar o resto da região inteira. O que acontece? Quando o Irã perde o controle do Iraque, ele se fecha. Quando ele ganha o controle do Iraque, ele se expande. Até 2003, quem controlava o Iraque era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele era sunita. E essas divisões, né, desses dois grupos religiosos existem no Oriente Médio. Como se fosse católicos e protestantes. Nesse sentido, sunitas e xiitas. Então você tem essas duas grandes vertentes. 90% ou mais, né, mais de 90% de toda a população islâmica no mundo é sunita. Uma minoria é xiita. E todos os xiitas estão concentrados, não todos, mas a grande maioria, dentro do Irã. E aí, assim, você tem xiita no Líbano, que é o Hezbollah. Você tem... na Síria você tem os alauítas, que é a família Assad, que são próximos aos xiitas. Mas se fosse colocar de uma maneira bem rasa a diferença entre sunita e xiita, é religiosa só? Religiosa. Tem a ver com a interpretação dos descendentes de Maomé e quem que deve governar a sociedade islâmica. Entendi. Uns acreditam que tem que ser de sangue e outros falam não. Vamos eleger alguém aqui, não vai ser um representante de sangue. Os xiitas eles são mais religiosos, mais restritos, rígidos nessas interpretações. E aí, então, o Iraque, ele tem uma composição da sua população, onde a maioria da população é xiita e a minoria é sunita. Mas quem governava o Iraque? O inverso. A minoria governava a maioria, porque era um ditador. Entendi. O Saddam Hussein governava... E ele repelia toda a manifestação, tudo que era contra, ele conseguia abafar. Todos os xiitas, ele perseguia eles, perseguia os curdos, perseguia todo mundo. Então o Irã não estava muito satisfeito com isso. Nem um pouco, tanto que teve uma guerra nos anos 80, de 1980 a Irã-Iraque. Inclusive, parte dessa guerra nós temos a Tank War, que é um pedaço da guerra que vira um conflito naval no Estreito de Hormuz, que é aquele pedaço ali na ponta de Omã, os Emirados Árabes, que é um lugar dos mais estratégicos
da região. E ali a gente tem um modelo de medir o que seria um conflito para fechar o estreito. Porque essa é uma das ameaças que o Irã faz. O Irã diz, se vocês me atacarem, eu vou fechar o estreito de Hormuz. 30% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Entendi. Por quê? Olha o que tem lá dentro. Volta, né? Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Irã. Todos têm que navegar no Golfo Pérsico. Aí quando eles estão saindo do Golfo Pérsico, eles vão passar pelaquela pontinha. E quem tem a posição privilegiada na ponta é o Irã. Então o Irã poderia fechar. Nós temos um precedente desse histórico do que aconteceu na guerra, na Tank War, entre Irã e Iraque, onde o Irã e o Iraque atacaram e tentaram fechar o estreito, afundaram navios que estavam passando por ali. Mas enfim, e aí aconteceu alguma coisa em 2003, que é o quê?